Para começar então o programa, vamos ouvir a resposta de Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News FM, sobre a possível indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Sabe, tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária, é meu amigo, é meu companheiro. Sabe, como outros são meus companheiros? Sabe, outros são meus companheiros, mas eu nunca indiquei por conta disso. E nunca pedi. Essa é uma coisa que eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, nunca, nunca. Ele não foi indicado para me fazer favor. Ele não foi indicado para me proteger. Ele foi indicado para cumprir a Constituição e garantir o processo democrático desse país. A fala de Lula já repercute na oposição. A deputada Carla Zambelli, do PL, escreveu nas redes sociais: esperamos que o Senado barre essa indicação caso ocorra. Pressão não vai faltar. E concluiu: chega de amigos e companheiros na Suprema Corte do país. Vamos ao nosso debate e vou começar com a nossa especialista de opinião pública. Sila, o Lula diz que todo mundo compreenderia se ele escolhesse o Zanin como ministro do STF por conta, segundo ele, da competência técnica do Zanin. E aí eu te pergunto, diante desse evidente conflito de interesse, porque foi o advogado dele na Lava Jato, qual é a percepção da opinião pública? Esse é um tema que chega até as pessoas, todo mundo compreenderia? E te pergunto isso porque o STF entrou no debate eleitoral, se tornou uma bandeira dos bolsonaristas que acusam a corte de partidarismo. Sim, da mesma forma como o indicado do ex-presidente Bolsonaro também trouxe esse tipo de discussão. Acho que sim. O ministro André Mendonça. Exatamente, terrivelmente evangélico, né, que era a ideia de Bolsonaro. Então, acho que sempre mobiliza. Eu não sei se com uma força de pressionar o Congresso, porque o Congresso tem aprovado todos os indicados, ou quase todos os indicados, ao longo da história. Mas creio que sim, é uma questão de opinião pública. A gente também tem que perceber que as pessoas que ficaram junto do presidente Lula ali na época da prisão, e o Zanin foi um deles, ficaram muito próximas mesmo. E acho que isso é compreensível, né, por aquele momento em que enfrentaram. Mas, de fato, o Lula já sofreu muito com as suas próprias indicações, tanto no Mensalão quanto no Petrolão. Então, nesse sentido, acho que ele até tem razão em dizer que não assegura que o ministro indicado vá julgar de acordo com a vontade dele. Mas a frase dele é forte, né, Joel? Todo mundo compreenderia. Qual que é a sua percepção? É uma frase forte porque ela enuncia algo que não é verdade, né? Se ele colocar o Zanin, o que a gente vai ver é um repúdio muito grande de todo mundo que já não está do lado do Lula. Vai ter uma resposta, porque ele vai ser visto, e não necessariamente é verdade, tá? Mas ele vai ser visto como alguém que está ali para cumprir os interesses do Lula. Agora, é justa essa acusação? O que a gente vê no passado é que muitos ministros que chegaram lá no STF com essa ideia de que estariam lá para fazer para servir ao presidente que os indicou, nem sempre aconteceu. Eu lembro do Fachin, por exemplo, sendo acusado não lembro se era o MST ou o próprio PT, mas de trair o PT em diversos momentos, num dado momento da Lava Jato. O próprio Toffoli também. Do caso do ministro Dias Toffoli. O próprio Toffoli, que foi advogado do PT durante as campanhas do Lula, uma vez ministro do Supremo, não trabalhou para o governo PT. Tem alguns votos ali que podem ter favorecido e outros não. E alguns dos indicados por governos anteriores do PT, embora aí acho que é mais da Dilma, foram alguns e continuam sendo, na verdade, alguns com os votos mais consistentemente lavajatistas, digamos assim, no combate à corrupção, né? Eu olho para esses dois nomes que estão sendo cotados aí, nem sabemos se vão ser os dois mesmo, mas enfim, os dois que estão sendo cotados, seja o Zanin, seja o Manuel Carlos Almeida, que parece que é a preferência do Lewandowski. E eu concluo uma coisa que, para mim, é preocupante para o Brasil. A gente tem, no nosso STF, a principal divisão entre ministros mais garantistas, que têm interpretações contrárias ao muito do que foi feito pelo combate à corrupção nos últimos anos, e ministros mais lavajatistas ou punitivistas, não sei bem que termo usar para eles, que são mais pró o combate à corrupção, mais pró-Lava Jato.
Me parece um grande retrocesso institucional para o Brasil o enterro do combate à corrupção que a gente assistiu nos últimos anos. Lewandowski, evidentemente, é da ala garantista. O próximo ministro, se for um desses dois, com certeza também será. Gabriela é nossa comentarista jurídica e faz parte do Prerrogativas. Eu hoje passei o dia conversando com colegas seus para tentar entender esse cenário todo. E o que eu ouvi foi o seguinte: olha, apoiaremos qualquer escolha do presidente Lula. Tecnicamente, é óbvio, a escolha cabe a ele, mas temos ressalvas em relação ao nome do Cristiano Zanin. Temos uma preferência, pelo menos essas fontes que eu ouvi, ao nome do Manuel Carlos, que seria muito qualificado, apesar de jovem. E me disseram, Zanin é muito reservado, teve conflitos dentro do Prerrogativas, um grupo que ele já deixou. Qual que é a sua visão sobre esses dois nomes? Primeiro falando, né, pelo grupo, já que você conversou com o grupo, então eu estou aqui representando o grupo também, em parte, né, eu sou uma das coordenadoras do grupo Prerrogativas. O que eu posso dizer é o seguinte: o grupo, a gente tem mais de 250 pessoas, né, tanto no grupo que começou como um grupo de WhatsApp, mas acabou de alguma forma informalmente se institucionalizando, eu não sei, um negócio bem fora do comum, e há outros apoiadores que são vinculados ao grupo Prerrogativas, mas ele o grupo está bem dividido, viu, Raquel? Então, assim, tem boa parte do grupo apoiando realmente o Pedro Serrano, o Lênio Streck. Então, não está uma coisa assim, não existe um apoio oficial a nenhum dos candidatos. Mas devo dizer que tanto o Zanin como o Manuel Carlos não são do grupo e contam com o apoio de quadros importantes dentro do grupo. Então, eu não sei como te dizer, há uma divisão. O Zanin também tem apoio de alguns membros do grupo. Não dá para dizer que o grupo Prerrogativas tem restrições ao Zanin, mas o perfil realmente do Zanin é um perfil mais reservado, não somente com o grupo Prerrogativas, mas com todas as pessoas. Ele tem realmente essa postura, né, mais formal. Acho que vocês já, só de verem ele na televisão, ele é uma pessoa mais formal, assim, né? E acho que concordo com o Joel, eles todos têm qualidades e as exigências para você indicar um ministro constitucionais notório saber jurídico e reputação ilibada. E tem um detalhe que a Constituição não fala que precisa ser jurista. Engraçado, já houve indicados a ministro que nem eram, lógico, muito no passado, muito distante, que nem eram juristas, né? Então... E você tem preferência, Gabriela? Olha a saia justa. É muita saia justa. Eu devo te dizer que todos os nomes que você mencionou, para mim é uma saia justa, gente, porque eu sou amiga de todos. Eu gosto muito do Zanin, gosto muito do Manuel Carlos. Pedro Serrano, segunda-feira, estava lá, levei meus alunos todos para assistirem uma palestra dele. Piro, então... Quem que é o outro que foi? O Lênio, imagina, professor Lênio. Quase todo dia a gente tem uma mini treta. Porque assim, ó, gente, eu fico brigando aqui porque eu gosto das pessoas. Porque quando eu não gosto, eu ignoro. Então, eu e o Lênio, a gente está sempre lá discutindo direito constitucional. Às vezes a gente tem umas visões diferentes, então vai ser difícil. Hélio, como você vê essa influência do grupo Prerrogativas, do qual a Gabriela faz parte, ela mesma disse aqui que é uma das coordenadoras, nessa escolha de um ministro do STF? Boa noite, Raquel, Gabriela, Sila, Joel. Acho que todo mundo pode sugerir nomes, etc. O importante é a escolha correta e que a sabatina seja feita de forma responsável. A Sila mencionou, usualmente o Congresso Nacional dá uma aprovação quase que automática. Eu acho que a gente tinha que mudar isso. Deveria haver uma sabatina, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, super séria, para explorar suspeições, conflitos de interesse, conhecimento jurídico, longa, e que não seja fruto apenas de um embate político ou de uma aliança política. Eu acho que isso precisa mudar. Quanto ao Zanin, e eu acho que o Manuel também deve ter menos de 50 anos de idade, então são pessoas que vão estar lá por quase 30 anos, né, se indicados. Eu acho assim, é bem diferente o caso mais comum do Brasil, que é o presidente indica o AGU dele ou indica o ministro da Justiça dele. Isso aconteceu, sei lá, Itamar, Fernando Henrique, Lula 1, Temer, Bolsonaro, etc. Parece uma tradição. Aqui é diferente. Não são pessoas que estavam trabalhando institucionalmente
com o presidente da República, como é o caso da AGU, como é o caso do ministro da Justiça, que tem uma função ali no Poder Executivo específica e limitada. Aqui o Zanin era advogado do Lula na Lava Jato. E como o Supremo Tribunal Federal ele julga muitos casos de interesse do Poder Executivo e do próprio presidente da República, me parece que os casos que teriam envolvimento de suspeição do Zanin no Supremo Tribunal Federal seriam tão volumosos em número que não justifica ele estar lá. Ele teria que não participar, né, se fosse cumprir com se eximir de conflito de interesse, ele não participaria de quase nada que tenha o Poder Executivo envolvido. Então, eu sinceramente acho que ele não deveria ser o indicado, por causa dessa suspeição natural, na maioria dos casos, por ter sido o advogado pessoal, apenas pessoal, e não membro da AGU, o AGU ou o ministro da Justiça do Lula. O Hélio coloca uma questão interessante sobre essa questão do conflito de interesses, porque sim, o Zanin foi o advogado pessoal do Lula, fato, e também é fato que tivemos vários ministros indicados por outros presidentes, Jair Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, o próprio Lula, que tinham cargos. O Toffoli era advogado do PT, Gilmar Mendes foi um o AGU, se não me engano, né, de Fernando Henrique Cardoso. Joel, você vê um conflito de interesses insolúvel ou a política brasileira é isso aí mesmo? Olha, defesas do próprio Lula no passado não criam um conflito de interesses insolúvel. Agora, quer dizer, ainda mais considerando a Suprema Corte, em que eu nunca fui muito a fundo nisso, mas há acusações de que escritório de esposa do ministro da Suprema Corte tem vínculos com alguém ou defende alguém e não poderia. Não sei dizer até que, a partir de que momento um possível conflito de interesse passa a figurar como realmente um obstáculo legal. Mas a minha principal preocupação, e acho que a preocupação que move e que torna esse tema tão candente, é que o ministro, uma vez na Suprema Corte, se torne meio que devedor do presidente da República e queira, então, servi-lo, votando e decidindo a favor dele numa série de decisões. Via de regra, e a gente já viu essas acusações sendo feitas contra o ministro do Bolsonaro, contra o ministro da Dilma, contra o ministro do Lula. Via de regra, não vou dizer que é todas as vezes, mas via de regra, chegando à Suprema Corte, o ministro deixa de ter time. O time partidário, o time pessoal, tudo isso fica num segundo plano e ele passa a vestir a camisa do próprio STF, da nossa própria Suprema Corte. Então, acredito que, nesse caso, o Zanin, pode ser que haja um conflito de interesse? Pode ser, mas necessariamente é isso por ele ter defendido o Lula na Lava Jato? Não. Tem algumas pesquisas de opinião, depois a Sila pode falar um pouquinho disso, que mostram uma perda de credibilidade grande do STF. Já vi algumas pesquisas sobre isso, então tem uma questão também de imagem para o Supremo Tribunal Federal que é importante ressaltar.